senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgerini, professor da disciplina de Direito Administrativo, aqui do Verbo Jurídico. Curso preparatório para concursos públicos das carreiras jurídicas, em especial agora trabalhando revisão pré-prova, concurso para magistratura a cargo de juiz de direito, trabalhando, portanto, as disciplinas atinentes ao direito administrativo em geral. Esse, na verdade, é o segundo vídeo, o segundo aulão, e nós vamos trabalhar aqui agora alguns outros pontos que não foram trabalhados no aulão anterior, muito embora digam respeito a eles também. Como eu costumo dizer, o direito administrativo ele é muito redondo, as informações elas vão, elas voltam e elas se repetem. Ou seja, o direito administrativo deve ser interpretado de maneira sistêmica. Aqui eu vou abordar agora o controle da administração pública, mais especificamente o controle interno, conforme estabelecido pelo artigo 74 da Constituição Federal, que aqui nós temos. O artigo diz: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Senhores, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de controle interno. Controle interno que se confunde com a noção de controle administrativo. Por quê? Porque é a administração controlando a própria administração. Quando eu falo de controle interno, eu preciso falar de controle interno interior e controle interno exterior. O controle interno interior é aquele que se dá dentro da mesma pessoa jurídica. Dentro da mesma pessoa jurídica. Já o controle interno exterior é o controle que se dá dentro do mesmo poder, porém, em pessoa jurídica diversa. Eu não vou anotar aqui porque senão eu vou me estender muito. Porém, em pessoa jurídica diversa. Por exemplo, quando o Ministério do Meio Ambiente controla as atividades do IBAMA, nós temos uma atividade que é de controle interno? É sim, controle interno. Por quê? Porque é administrativo. Se dá dentro do âmbito do mesmo poder. O controle interno é o controle que um poder exerce sobre ele próprio. Mas é um controle que é exercido sobre outra pessoa jurídica. Portanto, hipótese de controle interno exterior. Este controle interno exterior também é chamado de supervisão ministerial. Por quê? Porque é o Ministério exercendo uma atividade de supervisão, não de fiscalização. Não existe vínculo hierárquico entre o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente. Não existe uma relação de subordinação. Pois bem, nós temos uma hipótese de controle administrativo exterior, interno-exterior, que também é chamado de supervisão ministerial, certo? Este controle interno-exterior ele é estabelecido pela lei. Qual lei? Pela lei que cria cada uma das entidades. Tá bem? Pois certo. O que diz o tal do artigo 74? O artigo 74 diz que cada um dos poderes vai ter um sistema de controle interno. No caso, o Poder Público Federal, o Executivo, possui a Controladoria Geral da União, que é o órgão que sistematiza o sistema de controle interno da administração pública federal e que, portanto, faz essa atividade de controle administrativo. Olhem só, parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciências ao TCU. Como foi mencionado anteriormente, o sistema de controle interno tem por objetivo apoiar o controle externo.
Como? Subsidiando com informações, subsidiando com dados, com documentos e assim sucessivamente. Então, é obrigação dos responsáveis pelo controle interno dar conhecimento ao TCU com relação a qualquer irregularidade que vier a ter conhecimento. Parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades e etc, e etc, e etc. Daí a gente muda de assunto. Daí a gente começa a falar sobre agentes públicos. E para falar sobre agentes públicos, eu quero trazer alguns julgados do STF que são de grande importância. O que diz o STF com relação a agentes públicos? Senhores, nós temos aqui uma primeira definição que fala com relação ao pagamento, a necessidade do pagamento ou não de indenização por nomeação em atraso em cargo público. Imaginem que o cidadão prestou concurso público, foi aprovado, mas por alguma razão ou outra ele foi excluído do certame. E por ordem judicial, anos mais tarde, ele obtém a sua nomeação. Ele tem direito à indenização? Não. Vejam o que diz o STF, diz o seguinte: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, salvo se for algo absolutamente desproporcional, salvo se for uma aberração administrativa. Mais do que isso, mais uma decisão aqui, ministro Teori Zavascki: a posse ou exercício em cargo público por força de decisão judicial, em caráter provisório, não implica a manutenção em definitivo do candidato que não atende à exigência de prévia aprovação em concurso público. Venham até aqui a mim. Senhores, a ideia é a seguinte: imaginem que o cidadão foi reprovado no concurso público, obtém uma medida liminar para que seja empossado e começa a trabalhar. É nomeado, é empossado, entra em exercício, começa a desenvolver suas atividades. Maravilha! Passaram-se 2, 3, 4, 5, 6 anos no transcurso do processo. Ao final do processo, eu posso dizer que ele tem estabilidade? Ele já cumpriu com os 3 anos de exercício? Ele já passou pelo estágio probatório? Ele tem estabilidade? Não. Por quê? Falta um requisito: a aprovação em concurso público. A aprovação em concurso público. Ele não foi aprovado no concurso público, mas pelo princípio da segurança jurídica, pelo princípio do fato consumado, pela consolidação, ele deve ficar. Não deve ficar. Por quê? Porque no momento em que ele conseguiu uma medida liminar, ele tem ciência de que aquela liminar tem caráter provisório. E ele tem ciência de que aquela liminar pode cair a qualquer momento. Portanto, não tem direito adquirido a permanecer no serviço público. Agora, situação diferente seria se ele fosse empossado enganosamente pela administração pública. Se a administração pública enganosamente deu posse a ele, depois entra com um processo para anular a sua posse. Muito bem. Neste caso, ele tinha motivo suficiente para acreditar que estava lá de maneira correta. Neste sentido, existe sim uma presunção de boa-fé e de confiança nas instituições jurídicas que deve ser preservada. Nesta segunda hipótese, de o agente público ser induzido a erro, sim, existe a segurança jurídica para protegê-lo e, portanto, aí sim, ele pode alegar a fato consumado, o princípio da segurança jurídica e assim sucessivamente. Vamos lá. Falado sobre agentes públicos, vamos seguir falando de agentes públicos, só que agora falando de improbidade administrativa. Para falar sobre improbidade administrativa, eu quero falar sobre 3 elementos dos atos de improbidade administrativa. E os elementos dos atos de improbidade são: primeiro, sujeito ativo.
é o sujeito que pratica o ato de improbidade. Quem é esse sujeito ativo do ato de improbidade? É o agente público, todo e qualquer agente público, seja ele remunerado ou não, seja servidor público ou não, seja ele transitório ou não. Todo e qualquer agente público. Quem mais? Só o agente público pode ser punido por improbidade administrativa? Não. Também o particular. A lei de improbidade administrativa também vai punir o particular que induza, concorra ou se beneficie do ato de improbidade administrativa. Senhores, então vejam só, o cidadão ele pode nem participar do ato de improbidade. Pergunta de prova, fulano de tal não participou do ato de improbidade administrativa, porém, pode ser punido mesmo assim? Pode. Por quê? O simples fato dele se beneficiar do ato de improbidade já lhe torna sujeito ativo do ato de improbidade. Passível, portanto, de todas as punições previstas na Lei 8.429. Nós temos também o sujeito passivo do ato de improbidade, que é quem? São todas as entidades e órgãos públicos, entidades públicas e mais entidades privadas que recebam recursos públicos. Que recebam recursos públicos. E aí é importante, senhores, vocês lerem com atenção o artigo 1º e o parágrafo único desse artigo 1º da Lei 8.429. Por quê? Porque distingue aquelas entidades privadas que recebam mais de 50% de recursos públicos ou menos de 50%. É importante. Por quê? Porque vai ter uma diferença na aplicação de penalidade. Porém, ambas são sujeito passivo dos atos de improbidade. Eu falei dos atos de improbidade, não da ação de improbidade administrativa. Por último, terceiro elemento, elemento subjetivo, dolo ou culpa. Senhores, para que haja improbidade administrativa, via de regra, é preciso dolo. Via de regra. Existe improbidade administrativa na modalidade culposa? Sim, só se nós tivermos uma culpa grave. E exclusivamente os atos de improbidade administrativa estabelecidos no artigo 10. Quais são os atos de improbidade estabelecidos no artigo 10? São os atos que importam em lesão ao erário. Tá? Eu quero rememorar com vocês. Nós temos 3 tipos de atos de improbidade. Enriquecimento ilícito, artigo 9º, lesão ao erário, artigo 10, e atentado aos princípios, artigo 11. Beleza. Enriquecimento ilícito só admite a forma dolosa. Lesão ao erário admite forma dolosa e culposa. Atentado aos princípios, somente forma dolosa. Então, o único ato, a única modalidade de ato administrativo, de ato de improbidade administrativa, que admite a forma culposa é a do artigo 10, é lesão ao erário e desde que constatada uma culpa grave. Uma culpa grave. Tá bem? Pois bem, e aí a gente chega à penalidade aplicada, às penalidades aplicáveis pelo cometimento de cada ato de improbidade administrativa, são estas 6 aqui, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da responsabilização penal, civil ou administrativa. Nós teremos a perda dos bens acrescidos ilicitamente, ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a multa, proibição de contratar com o poder público. Tudo isso mensurado de acordo com cada um dos atos de improbidade administrativa e levando-se em consideração aspectos discricionários por parte do juiz. Muito bem. Até que chegamos ao último ponto da nossa aula de hoje, a responsabilidade civil do Estado, e eu quero trazer para vocês apenas 2 entendimentos do STF, para que a gente possa ter bem fresquinhos da nossa memória, tá?
Parágrafo 6º, que fala sobre a responsabilidade civil do Estado, parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Muito bem. Senhores, atenção agora aqui em mim. A gente deve ter bem claro que existem 3 teses que são aplicadas no Brasil em matéria de responsabilidade civil do Estado. Primeiro, a teoria do risco administrativo. No Brasil, se aplica a teoria do risco administrativo, segundo o qual o Estado assume o risco pela atividade administrativa que exerce e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes. A segunda que se aplica no Brasil é a teoria da culpa administrativa, ou teoria da culpa anônima. No caso de danos causados por omissão estatal, por falha estatal, por equívoco estatal, responderá, em sendo constatada essa culpa, essa irregularidade, essa omissão. De quem é a culpa? É do fulano? É do Beltrano? É do agente X? É do agente Y? Não sei. É do Estado como um todo. Se aplica, portanto, a teoria também da culpa administrativa. E a teoria do risco integral, lembrando, a teoria do risco integral se aplica em 2 hipóteses específicas. Primeiro, danos decorrentes de acidentes nucleares, radioativos. E segundo, danos decorrentes de atentados terroristas em aeronaves brasileiras. Certo? Danos decorrentes de atentados terroristas em aeronaves brasileiras e também decorrentes de acidentes nucleares e radioativos. Tá bem. Senhores, mas da leitura do nosso parágrafo 6º, a gente precisa entender antes a quem se aplica o artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Pergunta de prova: o artigo 37, parágrafo 6º, se aplica a todas as entidades da administração pública? Não. Existem entidades da administração pública que têm natureza de direito privado e que desempenham atividades privadas. A estas não se aplica o artigo 37, parágrafo 6º, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se aplica o Código Civil, por exemplo, Banco do Brasil, por exemplo, Caixa Econômica Federal, por exemplo, Petrobras. Todas essas são atividades de livre mercado, são atividades privadas. E, portanto, se aplica a legislação de direito privado, não se aplica o artigo 37, parágrafo 6º. Se aplica a alguma empresa privada o artigo 37, parágrafo 6º? Sim, desde que ela preste serviço público. Por exemplo, as operadoras de telefonia. Por exemplo, as distribuidoras de energia elétrica. São serviços públicos. Muito bem, tá? Olha só, senhores, aqui. Com relação à responsabilidade civil do Estado, Supremo Tribunal definiu que há responsabilidade civil objetiva, dever de indenizar danos causados independente de culpa das empresas que prestam serviço público, mesmo em relação a terceiros, ou seja, aos não usuários. Por que eu trouxe isso? Porque até algum tempo atrás, até 2009, o entendimento do STF é que a responsabilidade seria objetiva exclusivamente em relação aos usuários. Em relação a terceiros, não. Então, por exemplo, se um ônibus atropela um transeunte na rua, esse transeunte seria um terceiro, não usuário. A responsabilidade da empresa de ônibus não seria objetiva nesse caso. O entendimento foi modificado. Então, agora, as empresas privadas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos usuários e também pelos não usuários do serviço público. Por outro lado, senhores, ainda com relação à responsabilidade civil do Estado, eu gostaria de mencionar que é entendimento já bastante consolidado na nossa Suprema Corte, a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a presos custodiados pelo Estado.
Mesmo aquele que venha cometer suicídio, ele dará à sua família o dever de indenizar, o direito de indenizar, de ser indenizado. Por quê? Porque o Estado se responsabiliza objetivamente pela integridade física daqueles que estão sob sua custódia. E o suicídio, ele na verdade apenas vai ter ocorrido em função de uma omissão no dever de vigilância do Estado em relação aos seus custodiados. Entendimento do STF. Sendo assim, senhores, eu encerro este aulão de hoje. Espero que a explanação tenha sido útil. Me despeço de todos e boa prova.